Olá, meu nome é Cristina e eu sou enfermeira e hoje nós estaremos falando um pouquinho para vocês sobre os cuidados de enfermagem às pessoas dependentes, as pessoas que precisam de auxílio, né? Então esta aula ela vai abordar um pouquinho dos cuidados de higiene com o ambiente corporal, banho, né? O autocuidado, cuidados com medicações e os pacientes inconscientes. E sobre o ambiente em que o paciente está inserido, é importante que a gente destaque algumas colocações. Esse ambiente ele deve estar seguro, então barras de proteção é importante ser instaladas. Esse ambiente deve estar livre de tapetes, então tapete não é um objeto que a gente deva ter, né? Quando o paciente dependente, o idoso, vai ao banheiro tomar banho, é importante que essa porta não tranque pelo lado de dentro, porque corre o risco dele ficar trancado dentro do banheiro. Vamos agora aos cuidados de higiene, da higiene corporal. Podemos destacar a higiene corporal quando esse paciente dependente vai ao banho de aspersão. Então, ele deve ter o auxílio de uma cadeira e sempre que ele conseguir se lavar, é importante que você deixe com que ele mesmo faça as suas atividades, mesmo que isso leve algum tempo. Então, prestar atenção na temperatura da água, não ser uma água muito quente, a temperatura ideal entre 26 e 30 graus, tá? E sempre da cabeça para os pés. A higiene oral é muito importante. O ideal é que essa higiene seja feita no período da manhã e sempre que a pessoa dependente se alimentar. Também é importante que você faça quando vá escovar os dentes, que você olhe essa cavidade oral para ver se precisa ir ao dentista, se tem dentes prejudicados. Também o uso do fio dental é importante. Se o paciente não ajudar na limpeza, o cuidador deverá posicioná-lo adequadamente no leito, deitado com a cabeça lateralizada, realizar a escovação dos dentes naturais com movimentos firmes de varredura, tanto na arcada superior como também na inferior, no intuito de limpar os dentes e massagear a gengiva. Para a parte de cima dos dentes, o movimento deve ser de vai e vem. Não esquecer de limpar e massagear a língua e a mucosa oral. Em seguida, enxagar com água limpa, repetindo esse procedimento quantas vezes for necessário, até que os dentes, a língua e a mucosa estejam limpos. Os espaços interdentais deverão ser limpados com fio dental, onde a escova não promove limpeza eficiente. Não esquecer de lubrificar os lábios após o procedimento. Quando o paciente não possuir dentes próprios, é importante lembrar que a higiene da boca é necessária e o cuidado com as dentaduras consiste em escová-las após as refeições. Quando a dentadura não estiver em uso, deve ser guardada em um copo ou recipiente com água limpa e local seguro. A higiene íntima é muito importante sempre que esse paciente urinar ou evacuar. Também temos que prestar atenção na quantidade de pelos e reparar esses pelos. Não é bom que esse paciente, que você tenha dificuldade em higienizar essa área. Também vamos ver isso na nossa aula prática. Vamos falar um pouquinho agora sobre o autocuidado. Toda pessoa que tem uma dependência pode não ser dependente o resto da vida. Ela pode estar um tempo dependente. Então é importante, principalmente nos idosos, que estimulemos o autocuidado. De que maneira? Elogiando as suas potencialidades. Um exemplo bem prático disso, quando a pessoa consegue amarrar um tênis, consegue levantar-se da cadeira,
Então, ela se sente útil. Então, deixe que ela faça, amarre o tênis, que ela faça as suas atividades sozinha. Então, elogiando e apoiando, você vai estar facilitando que ela recupere o seu autocuidado. Isso é muito importante, porque precisamos estabelecer essa relação com a pessoa dependente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as feridas. Toda ruptura da pele é considerada uma ferida. E nas pessoas dependentes, principalmente nos idosos, a ferida que mais acomete esses pacientes são as úlceras por pressão. O que seria então uma úlcera por pressão? É uma ferida causada por uma pressão constante da área do corpo sobre a superfície do colchão, cadeira ou aparelho de gesso. Então, quando temos essa pressão, temos uma interrupção do fluxo de sangue, né, do oxigênio, e aí você tem uma pele prejudicada. Com isso, aparecem as úlceras por pressão. E aí a gente pode demonstrar melhor nesse nosso diagrama. As úlceras por pressão são divididas em 4 categorias, né? A categoria 1, onde percebemos um pequeno eritema na pele, sem dano prejudicial, sem aparecimento de bolhas. Na categoria 2, temos o comprometimento parcial da pele, envolvendo a derme, a epiderme e a derme. Apresenta-se clinicamente com uma bolha ou uma úlcera superficial. Na categoria 3, temos o comprometimento total da pele, com dano e necrose desse tecido. A necrose é um tecido mais escurecido. Na categoria 4, podemos observar uma extensa destruição de todo o tecido, atingindo músculos e até os ossos. Também uma área escurecida. Agora nós vamos observar as áreas as áreas de maior frequência para que as úlceras por pressão apareçam. Então, quando esse paciente dependente ou idoso está deitado de costas, a gente fala decúbito dorsal. Então, a gente pode ter o aparecimento atrás da cabeça, nos ombros, cotovelos. Aqui muito comum na área sacral dessa pessoa dependente e calcanhar. Destaco que área sacral e calcanhar são as áreas de maior frequência quando essa pessoa dependente está deitada de costa. Quando essa pessoa dependente está deitada de lado, temos orelha, ombros novamente, a parte lateral da coxa, que a gente chama de trocânter e isquio, também são áreas de muita prevalência. Joelhos e esse ossinho que fica ao lado do pé, que nós chamamos de maléolos, também com muita frequência. Quando essa pessoa está sentada em cadeira de rodas, temos as costas, também área sacral, coxa, dobra de joelho, porque fica encostando na cadeira de roda, e às vezes a cadeira de roda tem um encosto onde o pé é apoiado, e aqui também pode aparecer úlcera por pressão. Então, essas áreas são as áreas de maior frequência do aparecimento das úlceras por pressão. Quais então são os fatores que favorecem o aparecimento das úlceras por pressão? A idade avançada, a pele frágil dessa pessoa idosa, muito tempo na mesma posição, a nutrição inadequada, hidratação inadequada, entre outros fatores. E como podemos prevenir as úlceras por pressão? Um fator que é muito importante é a mobilidade dessa pessoa que está dependente. Então, sempre mudar a posição dela, a cada 2 horas de preferência. Manter essa pessoa hidratada, nutrida, a pele limpa. Se a pessoa tiver incontinências, tanto urinária quanto fecal, a troca dessa fralda é muito importante. Esse conjunto de coisas evitam o aparecimento das úlceras por pressão. Como podemos tratar essas úlceras por pressão? Desde o momento que a úlcera por pressão aparece, é importante uma avaliação médica e de enfermagem.
principalmente se estiver numa categoria muito avançada. O ideal é manter essa lesão limpa com soro fisiológico e a utilização de curativos específicos para cada tipo de lesão. Vamos falar um pouquinho agora dos cuidados com medicações. As medicações orais. As medicações orais, de preferência, elas devem ser ofertadas a essa pessoa dependente com água, né? Nunca com leite ou suco de laranja. Se for leite ou suco de laranja, apenas com orientação médica. Nunca manipular esses comprimidos, porque a gente pode contaminar esses comprimidos. Então, tomar o máximo de cuidado antes de tirar esses comprimidos da embalagem. Vamos também abordar um pouquinho a administração de medicamentos via sonda nasoenteral. Vamos demonstrar isso na prática. Administração de medicamentos via sonda nasoenteral. É a introdução de comprimidos e medicamentos líquidos pela sonda enteral, usada também para alimentos. Os comprimidos deverão ser triturados e misturados em um copo com água. Com uma seringa de 20 ml, passar o medicamento pela sonda e, após, utilizar mais 2 seringas de água filtrada. Fechar a sonda para que o remédio não volte e a sonda não se obstrua. Lembrar que antes de administrar, esse paciente deverá estar num decúbito de 30 a 45 graus. Temos também as formas nasais. Então, são soros de higienização nasal. E a gente orienta, antes de você colocar essa medicação no nariz desse paciente dependente, sempre assoar, limpar esse nariz, porque aí você promove uma absorção melhor desse medicamento. A partir do momento que você coloca, essa pessoa respira essa medicação para dentro. Depois vamos falar das formas oftalmológicas e eu vou demonstrar um pouquinho isso na prática agora para vocês. Vamos falar um pouquinho agora das formas oftalmológicas. Formas oftalmológicas são medicamentos para os olhos, tanto na forma de pomada quanto de gotas. Para que a gente faça a aplicação das formas oftalmológicas, é o ideal que você aplique sempre nesse suco que forma no olho. Então, ou a gota ou a pomada. Se for pomada, após o término da aplicação, esse olho deverá ser ocluído, porque incomoda muito o paciente ficar com a pomada, o olho fica grudando. Então, o ideal é que você coloque um tampão e siga a orientação médica. A outra forma de administração de medicamentos são as formas otológicas, medicamentos para os ouvidos. Toda vez que a gente vai aplicar uma medicação no ouvido, é ideal que você aqueça um pouco esse medicamento entre as mãos. E uma técnica para você aplicar esse medicamento é levemente inclinar a cabeça, colocar o ouvido para cima e para trás e aplicar a gota. Esse movimento faz com que o ouvido se abra e a gota vá no seu lugar de destino. As formas tópicas são as pomadas que são aplicadas na pele. O ideal é que você lave a pele antes de aplicar essa pomada, para que a pele absorva melhor esse medicamento. Os medicamentos de uso retal são medicamentos para o ânus. Então temos, por exemplo, os supositórios. Os supositórios devem ficar na geladeira e devem ser aplicados de maneira correta, que estaremos demonstrando na prática. Temos também medicamentos de uso vaginal, que são aplicados na vagina, óvulos e pomadas vaginais. Atualmente, as pomadas vaginais são acompanhadas dos aplicadores que são descartáveis. Administração de medicamentos de uso retal. Consiste na introdução de preparos sólidos, supositórios, cremes ou pomadas no ânus. Os supositórios devem ser colocados na geladeira para endurecer. Retirar a embalagem do supositório. E introduzi-lo no ânus com a parte mais fina para dentro.
Após juntar as nádegas, fazendo força por alguns instantes. Evitar as evacuações por uns 20 minutos depois da aplicação, a não ser que o supositório tenha efeito laxante. Caso o supositório saia por inteiro, é necessário colocar outro. Formas de uso vaginal. São preparados para serem utilizados na vagina. Podem ser pomadas, sólidas, óvulos, comprimidos ou cremes. Lembre-se de tirar as embalagens que envolvem os óvulos. A paciente deve deitar-se e separar as pernas umas das outras. O remédio deve ser colocado na vagina o mais profundamente possível, durante uns 5 minutos depois da aplicação. É importante que os quadris continuem um pouco levantados. Usar de preferência à noite. É importante ressaltar que sempre após a higienização íntima ou a aplicação de cremes vaginais, a troca das luvas para a realização de outro procedimento. Podemos destacar agora algumas dicas gerais para a administração de medicamentos. Essa pessoa dependente tem que assumir, é claro, se ela tiver em condições, de assumir a responsabilidade do seu próprio tratamento medicamentoso. Caso isso não seja possível, ela terá cuidadores. 1, às vezes 2, então eles precisam se comunicar para saber que a medicação da manhã já foi administrada e ele não pode repetir isso à tarde. Então, isso é muito importante. É muito importante também prestar atenção no prazo de validade desses medicamentos. Sempre seguir a orientação médica da receita, né? Sempre prestar atenção na dose certa, no medicamento correto. E manter esses medicamentos fora do alcance das crianças. Vamos falar agora um pouquinho dos pacientes inconscientes. O que é inconsciência? A inconsciência ocorre quando a função cerebral está deprimida. E as causas mais comuns são de natureza neurológica, como, por exemplo, os derrames. Vamos demonstrar agora uma videoaula de banho no leito. Para realizar um banho no leito, você, cuidador, irá precisar dos seguintes materiais: óculos, luvas e avental. E máscara. Para o paciente, uma comadre, 2 bacias, nas quais você vai colocar uma com água morna e sabonete glicerinado e uma bacia somente com água morna. 2 compressas macias, toalhas de banho e de rosto, fralda descartável, travesseiro, uma camisola, seringa de 20 ml, 2 lençóis, um forro, creme barreira protetor Cavilon e Cavilon película protetora. Como já vimos, a higiene corporal é muito importante para o bem-estar físico do paciente dependente. Nós vamos demonstrar agora na prática como seria um banho no leito. Vamos chamar agora a Simara e a Ana Paula, são as enfermeiras que vão nos auxiliar no banho no leito.
E como já vimos, o banho no leito deve ser realizado quando o paciente estiver impossibilitado de sair dele, como por exemplo, após derrame, fratura da perna. Se o paciente for muito pesado ou sentir muita dor ao mudar de posição, deve-se contar sempre que possível com a ajuda de outra pessoa, para evitar acidentes e cansaço excessivo do cuidador, além de proporcionar maior segurança e conforto ao doente. Esse é também o momento do cuidador avaliar a integridade da pele, dos cabelos, das unhas e da higiene oral. O primeiro passo importante é organizar todo o material necessário, como já vimos: bacia comadre, água morna, sabão suave, toalhas, escova de dente, pasta dental, lençóis, forros, plásticos e roupas, evitando assim a interrupção do banho. É importante ressaltar a comunicação com o paciente, independente do nível de consciência dele, sempre avisando o que será feito. A higiene dos cabelos é outro aspecto a ser mencionado. Muitos pacientes dependentes, como os idosos, têm a crença de que lavar os cabelos com frequência não faz bem. É importante oferecer orientações a respeito dessa higiene, que serve também como estímulo para a circulação sanguínea do couro cabeludo, além de auxiliá-los a secar bem os cabelos. A higiene deve sempre se iniciar pela sequência cabeça-pés. Primeiro os olhos, rosto, ouvidos, e pescoço. Lavar os braços, o tórax, e a barriga, secando-os e cobrindo-os. Sempre lembrando do distal, da parte mais longe para a proximal, próximo de você. Atenção especial na região sob as mamas, abaixo das mamas, nas mulheres, enxugando bem para evitar assaduras e micoses. Essa região é muito comum a presença de assaduras, também chamamos de dermatites. A seguir, passa-se as pernas, secando-as e cobrindo-as, sempre em movimentos firmes e contínuos. No decorrer do banho, colocar um forro plástico e apoiar a bacia com água morna sobre a cama, lavando os pés com água e sabão, realizando a higiene entre os dedos. Observar as alterações físicas na pele e na área entre os dedos dos pés e as condições das unhas. A secagem deve ser rigorosa. As costas deverão ser lavadas, secadas e massageadas com creme barreira Cavilon para ativar a circulação. A higiene dos genitais e da região anal deve acontecer diariamente e após as eliminações urinária e fecal, procurando evitar umidade e assaduras. Para isso,
coloque uma comadre sob as nádegas do paciente. Em seguida, deve-se ensaboar a região genital no sentido do púbis para o ânus e então jogar água com um jarro para enxaguá-la. Caso os pelos estejam grandes ou muito volumosos, devem ser aparados para facilitar a limpeza. Secar cuidadosamente, evitando assim irritações, prurido e umidade, que podem contribuir para o aparecimento de lesões ou assaduras. Se o paciente realizar o auxiliar em sua higiene íntima, lavar as mãos dele ao término desse procedimento. Se você perceber que o momento do banho é difícil para o seu paciente, observar manifestações como gemidos, dor, testa franzida ou agressividade, peça ao médico para avaliar a necessidade de usar um medicamento analgésico para facilitar o cuidado e diminuir o sofrimento e as contraturas do paciente. Proceder à arrumação do leito com lençóis limpos e colocação correta da fralda. Antes do término da colocação correta da fralda, proceder à proteção da pele com Cavilon película, para que não ocorra assaduras ou dermatites. Posicionar confortavelmente o paciente. Pronto, término deste banho no leito. Ser um cuidador não pode ser um problema, deve ser uma bênção. Cuidar de alguém que não tem condições de cuidar de si mesmo é, sobretudo, uma rara oportunidade de realizarmos todos os dias um grande e verdadeiro ato de amor. Se hoje temos saúde e energia de sobra para ajudar a um próximo que está tão próximo, como nada acontece por acaso, é legítimo imaginar que esta missão possa merecer como recompensa a ajuda futura de mãos tão preciosas quanto as nossas, aqui ou mesmo em outras dimensões, cuja magnitude e beleza transcendem nossos conhecimentos, compreensão, entendimento e sabedoria. Vocês, cuidadores e pacientes dependentes, não estão sozinhos.